Hoje, nosso tema será sobre a maledicência, no nosso Falando sobre Espiritismo e Espiritualidade. Antes de tudo, vamos falar sobre a palavra, a importância, que é um instrumento valioso para o intercâmbio entre as pessoas. Ela, porém, nem sempre tem sido utilizada devidamente. Poucos são as pessoas que se valem desse precioso recurso para construir esperanças, atenuar dores e traçar rotas seguras. Fala-se muito por falar, como diz o outro, para matar o tempo. A palavra, não poucas vezes, converte-se numa lâmina da maledicência. Guerras e planos de paz sofrem poderosa influência da palavra. Há quem pronuncie palavras doces, com lábios encharcados pelo fel. Há aqueles que falam meigamente, cheios de ira e ódio. São enfermos em demorado processo de reajuste. Portanto, cabe às pessoas lúcidas e de bom senso não darem ensejo para o que o veneno da maledicência se alastre, infelicitando e destruindo vidas. Veja bem, gente. O que seria, então, maldizer? A gente sabemos do poder da palavra, vimos há pouco. Maldizer significa praguejar, contra, amaldiçoar, dizer mal, blasfemar, lastimar-se, lamentar-se e falar mal de alguém. Então, maledicência é falar mal, é render homenagem aos nossos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser um crítico das suas obras. É um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Então, para a gente pensar a respeito um pouquinho disso aí na nossa vida, que a palavra, o que é a palavra então? A palavra é a soma dos nossos pensamentos e mais os nossos sentimentos. Veja bem, tudo começa no pensamento. É lá que se arquiteta tudo. E vai se expor através das palavras e dos atos que fazemos, né? Então, a palavra é a materialização dos pensamentos e dos sentimentos. Como disse há pouco, o sentimento, o pensamento, nasce na mente, na nossa mente. Percorre todo o nosso organismo, cada célula dele, antes de se irradiar. Sair é uma energia. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado em nosso perispírito, dentro da nossa mente. Tudo que fazemos, pensamos, está sempre gravado. Então, por que as pessoas usam da maledicência, que, entre aspas, é a popular fofoca? Quantos lares foram destruídos por maldizer, por falar coisas erradas? Quantas fake news estão falando aí que nós estamos, através hoje do internet, do celular, estamos irradiando fake news, falando mal, sem saber se é certo ou se é errado, simplesmente dando vazão a essas coisas. Então, gente, é muito sério o que a gente fala. Então, o que compõe a maledicência? Falar mal, lógico, né? É óbvio. Ter uma crítica mordaz, aquela crítica dura, um comentário malicioso, um julgamento falso, que é o que mais ocorre, uma suspeita caluniadora, uma denúncia caluniosa, que nós não temos prova. Então, quem são os maledicentes, então? Por que essas pessoas têm essa tendência? Então tem um estudo psicológico que fala. Por que as pessoas têm tendências para falar mal dos outros? Vamos analisar e, ao mesmo tempo, olhar para dentro de nós, de o que estamos fazendo na nossa vida. Então, toda pessoa que não é suficientemente realizada em si mesmo, tem a instintiva tendência de falar mal dos outros. Vamos olhar para dentro de nós, gente. É também um complexo de inferioridade, unido a um desejo de superioridade. Diminuir o valor dos outros dá-nos a grata ilusão de aumentar o nosso valor próprio. A pessoa decide medir o seu próprio valor pelo desvalor dos outros. Vamos analisar? Será que só os outros ou nós também, de vez em quando ou de vez em sempre, fazemos isso?
não é verdade? Esses homens que usam sempre da maledicência julgam necessário apagar as luzes alheias a fim de fazerem brilhar mais intensamente a sua própria luz. Quem tem valor real de si mesmo não necessita de medir seu valor pelo desvalor do próximo. Veja bem como é interessante a gente pensar. E o maledicente, o fofoqueiro mordaz, podemos dizer assim, na língua bem atual, ele enxerga defeitos e pontos frágeis em tudo. Comentam as úlceras, as dores da imagem alheia. Alimentam a suspeita, o diz que me diz. Me disseram e estou passando para frente. Estou vendendo peixe pelo peixe que eu comprei. Veja bem, complicado. Normalmente queixam-se de tudo e de todos. Nada está bom para ele. Espalham o desânimo, a desconfiança contra a prosperidade do outro, do nosso próximo. Exalam ruínas. Veja bem como é sério isso aí. Nós que sabemos que somos energia, que somos regulados por leis sábias, naturais, leis divinas, né? Livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação. Sabemos que tudo aquilo que pensamos, que falamos, vão gerar consequências, que nós seremos responsáveis por isso. Vamos pensar um pouquinho nisso aí. Quais seriam, então, as razões mais, podemos dizer assim, da maledicência? É aquela curiosidade natural que o ser humano tem por novidades. E nem sempre essa curiosidade é boa ou construtiva. As pessoas só não gostam de fofocas quando não são a respeito dela mesmas. Atenção, pensa atenção nisso. Ociosidade, aquela que não tem nada para fazer, tem tempo de sobra. Ficam, então, envolvem nas conversas alheias que não edificam. E outra coisa muito séria, que já falamos aqui sobre a inveja. Tem um historiador famoso, Will Durant, diz que falar mal dos outros é uma maneira desonesta de nos elogiarmos. Profundo isso aí, não é verdade? Pensem nisso. Outras vezes também é por amargura. O mexerico, né? A fofoca mordaz, é um meio usado como uma válvula de escape natural de algum espírito ferido. Então nós queremos compensar aquilo prejudicando alguém. E outra coisa muito séria, denota uma ausência de perdão. Por quê? Abre porta para um espírito vingativo e a maneira mais fácil e rápida para matarmos alguém é destruindo a sua imagem perante as pessoas. É o assassinato de reputações que a gente pode fazer. E também existe o medo, né? Nosso medo de perder a posição, de não sermos reconhecidos, e a maneira mais fácil, né, de nossa segurança é fazermos a maledicência para assegurar aquilo que achamos que estamos sendo ameaçados. Então, nós reagimos atacando o caráter de alguém. Tem uma coisa muito interessante que vale para nós todos. A peneira de Sócrates. Vocês já viram falar? Do pessoal do Sócrates veio contar-lhe uma história, dizendo: Sócrates, aconteceu isso aí, alguém me falou, tal. Sócrates acalmou e disse para ele: é verdade isso que você está falando? Não sei. É bondade? Vai fazer bem a alguém ou a você mesmo? Não. Qual a utilidade disso? Não tem. Então, não passou por esses 3 critérios, ou seja, não é verdadeira, não é boa ou não é necessária, então é melhor não dizê-la. É aí que nós temos que usar a tecnologia de hoje para bloquear aquilo que chega para nós. Vamos compartilhar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no X, coisas boas, coisas que edificam, coisas que não temos certeza, que não sabemos se é verdade, não sabemos se é bom para quem e não tem utilidade, morre em nós, acaba ali e a gente bloqueia aquilo ali e não levamos à frente. Isso é fundamental para nós educarmos o nosso espírito, pensarmos nisso. Lembre-se sempre da peneira de Sócrates, ela é fundamental para vivermos bem. Lembre-se, tudo que vier a falar para você, antes de você passar para frente, outro até de ouvir, se for um caso, mas se não passar, você pode ouvir, mas não passa para frente. É verdade? É boa? Tem bondade? Tem utilidade? Se não passar por esses 3 critérios,
não existe, não, morre ali e não vai para frente. Feito isso, a gente vai devagarzinho colocando a nossa vida num novo ritmo. Por quê? É assim que funciona. Porque nós sabemos que, olha, analise essa frase. A boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração? Pensem nisso um pouquinho. De bondade, de fraternidade. Então, o que a gente pode concluir disso, da maledicência? É algo que nós estamos abrindo as nossas defesas para influências maléficas de espíritos trevosos, ignorantes, que vêm fomentar cada vez mais para destruir reputações com algo que normalmente não tem utilidade, não é real e não tem bondade. E aí, como que fica? É para a gente pensar. E às vezes, infelizmente, nós não aprendemos a virtude do silêncio. E o que é pior, experimentamos um prazer imenso em falar desnecessariamente e em demasia, descambando muitas vezes para a maledicência. Basta que 2 ou mais pessoas se reunirem em uma conversação livre para que instantes depois, alguns minutos, já estejam falando mal dos outros. Já notaram isso? Ou não caiu a ficha ainda? Sempre nós temos um comentário negativo de alguém, pode ser um amigo, pode ser um inimigo, mas é uma coisa negativa, que vai manchando em nosso perispírito de energias negativas, que irão refletir consequências negativas para nós também. Pensem nisso, é muito grande. Então, tudo serve para conduzir-nos a falatórios em torno dos nossos semelhantes. Eis, na realidade, que nunca faltam Judas para serem malhados. Pensem nisso. É com muito carinho que eu trouxe para vocês. A espiritualidade está latente dentro de nós. Vamos desabrochá-la. Vamos entender o que o Cristo já disse para nós há mais de 2000 anos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nisso vamos ver qualidades. Não quer dizer que nós não possamos reprimir o mal daquilo que está fazendo é diferente. Nós podemos sim, fulano, gosto de você, mas chama aquela pessoa, converse. Se você falar para os outros que aquela pessoa, se você não está agindo bem, mas você fala para a pessoa, olha, analisa esse caminho para você, tudo, aí você está sendo leal. É totalmente diferente, lealdade. Pensem nisso. Ajude sim, aí vale a pena a gente meditar um pouquinho. Então, gente, essa é a mensagem rápida para vocês. Se vocês gostarem, compartilhem. É muito importante que mais pessoas tenham conhecimento disso. Também vai estar no meu YouTube, no meu canal do YouTube daqui a alguns instantes. Lá, se vocês gostarem também, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Vamos levar a palavra amiga, encorajadora a mais e mais pessoas. As pessoas são carentes de coisas boas. Usem a internet para divulgar coisas boas, que engrandecem, que esclarecem, que nos traz coisas boas mesmo para a nossa vida. Isso é importante. Sejamos, na acepção da palavra, filhos de Deus, nessa percepção. A todos, então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um Falando sobre Espiritismo e Espiritualidade com um novo tema, ok? Um grande abraço para vocês.